Se você vai comprar, vai pedir um crédito para investir, vamos voltar ao exemplo do milho, para investir numa fazenda de produção de milho, eu, como banco, não posso lhe cobrar logo no mês a seguir as prestações de juros quando você nem sequer começou a produzir. Sim. O que é que eu vou acordar consigo? Meu amigo, você vai começar a produzir agora, em julho, ou melhor, estamos em abril, vamos prever que em julho você já esteja a colher. Então, eu vou lhe dar um período de carência. De julho não digo, porque vou-te dar o período de você poder procurar clientes e vender, mas a partir de novembro, vamos começar a cobrança das prestações do crédito. Você vai começar a pagar o crédito. Mas você tem um período aí de 6 meses, se tanto, como período de carência. Então, período de carência é um prazo definido entre o banco e o cliente em que não serão cobradas as prestações do crédito. E esse período de carência normalmente é no início do crédito. Agora, o que pode acontecer, e também acontece muito nos créditos ao financiamento, que isto depois é negociado caso a caso, que vais fazer depois uma moratória com o banco, no caso, eventualmente, de uma catástrofe. Você vai e já estás a pagar o crédito. O que vais negociar com o banco é o seguinte: olha, aconteceu-me isso, vamos fazer aqui uma reestruturação de crédito, ou então vais fazer um pedido especial digamos, um stop na cobrança das prestações. O banco vai olhar para si, para o teu negócio, que está parado por uma razão qualquer, ou uma estia que houve na sua plantação, e o banco vai lhe dizer: olha, está bem, então você tem aqui 6 meses em que nós vamos ficar como se esquecidos do crédito. Depois de 6 meses, eu vou lhe voltar a cobrar, que é o período que você vai recuperar aí o seu negócio e depois andar com o crédito. Então, essas coisas acontecem justamente de acordo com a característica de cada negócio. Claro. Isso com crédito ao consumo ou crédito à habitação não funciona assim. Recebeu em fevereiro, em maio começa a pagar. Logo o mês a seguir já está a ser descontado. Porque aquela casa não se torna como um ativo para poder gerar receitas, a não ser que tu alugues e passas a usar uma parte daquele valor para aumentar, para pagar. Sim, mas a casa já está aí. Já está aí. Você já está a beneficiar dela. Claro. Quem faz um crédito ao investimento ainda não está beneficiado do investimento. Ainda está a usar o dinheiro para investir. Então, não é justo que o banco lhe cobre já. Porque o que vai acontecer é que ele vai pagar as prestações com o dinheiro que você lhe deu. Claro. A ideia não é depois essa. fica com dívidas. Porque parte do princípio que quem pede dinheiro não tem dinheiro. Não é? Mas uma coisa que é bastante perguntado pelas pessoas é quais são os requisitos ou qualificações para se obter um crédito. Bem, os créditos, as condições, e vamos voltar mais aí à diferença ou à categorização dos créditos. Os requisitos variam de produto a produto. Um crédito à habitação, por exemplo, ou um crédito ao consumo, o banco pode definir que, como exigência base, você tenha a sua conta salário domiciliada naquele banco. Alguns bancos nem se importam, mas a maior parte dos bancos exige que você tenha a conta salário domiciliada lá, para garantir que, de facto, haja um cumprimento efetivo do pagamento das prestações. Então, condições: você tem que ter uma conta no banco, tem que estar a trabalhar ou demonstrar alguma garantia de que você tem capacidade para a liquidação do crédito, e depois solicita, ou melhor, subscrever aí os produtos e estar a trabalhar. Vai naturalmente o banco lhe pedir uma declaração de trabalho que comprova efetivamente que você está a trabalhar naquela empresa, que tem uma remuneração X, que é compatível ao valor que você está a solicitar. Depois é tudo documentos, processos, cópia do bilhete e coisa do género. Mas a condição fundamental e que mais interessa ao banco é a sua capacidade de retribuir as prestações ao banco. Por isso o banco vai lhe cobrar um crédito, ou melhor, uma declaração de trabalho. Mas também, como eu disse, mesmo através de serviços especiais, o banco pode negociar e dar um crédito a quem não trabalha, por exemplo. Mas por quê? Porque essa pessoa, apesar de não trabalhar, tem bens que justificam a sua capacidade financeira e que vai poder naturalmente liquidar as suas prestações com alguma facilidade. Então, eu que sou um herdeiro, tenho tanto dinheiro, apesar de não trabalhar, tenho muitos imóveis, o banco não tem receio de me emprestar dinheiro.
desde que eu, por exemplo, ofereça uma garantia. Se no seu caso a garantia é o seu emprego, e a carta, a declaração que o banco, que a sua empresa passou a dizer que você é trabalhador daquela empresa e compromete-se a depositar o salário desse colaborador naquele banco enquanto durar as prestações do crédito, ele pode vir com um imóvel, vai pedir 10 milhões, vem com um imóvel de 20 milhões e diz ao banco: tenho aqui esse imóvel como garantia. Se eu durante o X período, o período tal, não conseguir pagar as prestações desse crédito, vocês penhoram este imóvel. Deve dizer que o banco interessa. Um dos itens principais que faz com que o banco, de certa forma, aumente a velocidade para conceder o empréstimo é o facto de tu teres um produto valioso que possa ficar como garantia. Sim, o maior interesse de qualquer banco quando vai emprestar dinheiro é a obtenção, é a garantia de que o dinheiro há de retornar. Sempre que houver a garantia, de que de facto esse dinheiro vai voltar, o banco vai lhe dar dinheiro. Porque é importante perceber, o mais interessado a ceder um crédito é o banco. As pessoas ficam a dizer, os bancos não querem dar crédito. Não, você não reúne condições para os bancos darem crédito. Porque o mais interessado nesse processo para ceder um crédito é o banco. Porque o banco ganha dinheiro com isso. Como disse anteriormente no início da nossa conversa, o banco capta recursos, mas esse recurso aí parado não rende ao banco. O banco tem que pegar e emprestar. Mas agora, para o banco emprestar, você tem que dar garantias ao banco de que de facto esse dinheiro vai regressar no tempo definido com os respectivos juros. Se eu tiver um avião, se eu tiver algum bem muito valioso, eu for ao banco e pedir um valor e aquilo servir de hipoteca, ainda que não for na totalidade, 50% desse edifício fica a hipoteca. O banco interessa. Quem não quer emprestar 20 e se você não pagar, eu tenho a possibilidade de ganhar 50. Percebe? É bem mais atrativo. É bem mais atrativo. Entretanto, é interesse dos bancos sempre de olhar para essas questões. E quando falamos ainda de produtos, só voltando aqui a uma questão que era importante falar, que era um dos produtos bancários que visou muito a inclusão da literacia financeira em Angola, foi a conta Banquita. O que é que a conta Banquita fazia? A conta Banquita é uma conta que era destinada para pessoas de baixa renda poderem ter acesso aos produtos bancários. A conta Banquita era um produto, fez parte de um programa de integração ou de educação financeira do Banco Central que teve início no ano de 2011. Mas, entretanto, na minha visão, e a conta Banquita descontinuou-se, e na minha visão, muito porquê? Porque nós estamos habituados em colocar a comida à mesa sem antes acostumar as pessoas a comer aquela comida. Como um ministro aqui no nosso país uma vez disse, as pessoas estão a reclamar do pão, a falta de trigo, que não conseguem ter pão à mesa. Podem comer a batata e podem comer o chá e a mandioca, não sei se lembram isso. Ok, até podem, mas para as pessoas comerem o pão e a mandioca, a gente tem que lhes educar a comer o pão e a mandioca como educamos-lhe a comer o pão. Porque senão não vão comer o pão e a mandioca. Vão sempre à procura do pão e vão esquecer que tem aí o pão, a mandioca e a batata. Então, o que é que acontece? Quando se criou uma conta, cria-se uma conta como a conta Banquita. A conta Banquita é uma conta que visava atender a pessoas da classe baixa, a uma que podiam abrir a conta com um valor mínimo de 100 kwanzas. E com a grande facilidade de poderem abrir a conta mesmo sem o bilhete de identidade. Desde que tinham um cartão de munícipe, um cartão de registro eleitoral, essas pessoas podiam abrir a conta. Então, o que é que as pessoas que fizeram? Foram em massa aos bancos, porque eram 13 bancos que aderiram a esta campanha, que acredito ser o BAI não aderiu. Foi o BPA, que é o antigo Banco Privado Atlântico, o KEV, o BCI, o BNI e tantos outros bancos, BCA, tantos outros bancos aderiram a essa campanha. E de facto houve muita gente que entrou no circuito financeiro. Mas essas mesmas pessoas, depois que foram abandonando as contas,
Por que foram abandonando as contas? Porque essas pessoas deram-lhes a possibilidade de abrir as contas bancárias, mas não lhes foi ensinada a necessidade ou a importância de ter uma conta bancária. O que acontecia é que os bancos tinham cada vez mais um volume de contas mal paradas. Contas mal paradas são contas sem movimentos, não é? E grande parte delas eram contas banquitas. Havia pessoas que até abriam a conta com tal 100 kwanzas e depois não movimentavam mais. Depois, havia um problema. Estas contas banquitas, que era um produto fantástico, sim senhor, de inclusão financeira, mas só que eu acho que devia ser feito primeiro um trabalho de educação mais profundo na base antes das pessoas irem abrir as contas. Por quê? Essa conta tinha uma limitação. Como era destinada para pessoas que não têm quase recursos, havia um limite de 100 mil kwanzas nesta conta. Sempre que a sua conta estiver acima de 100 mil kwanzas, você é obrigado a ir para o banco atualizar o seu processo para uma conta normal. Só que para atualizar esse processo para a conta normal, você já tinha que ter o bilhete de identidade, já tinha que ter mais documentos. Claro. Então, essas pessoas abriram a conta justamente pela facilidade que tinham de poder abrir sem documento quase nenhum. Até cartão refugiado as pessoas podiam. Até uma declaração que era passada pela administração podias abrir a conta. Mas essa pessoa tinha que lhe dizer também, olha, você depois tem que tratar já o teu bilhete. O que acontecia é que grande parte dos bancos bloqueavam as contas quando as contas estivessem acima de 100 mil kwanzas. Porque essas pessoas, quando iam abrir a conta, davam o número do primo ou do Antônio, e depois quando estão a ligar já não é ele, depois já não sabe qual é o número, depois o número já não funciona, porque já perdeu o número, já trocou outro número. Então os bancos bloqueavam as contas.